E aí, Lau, tudo bem? Tudo e vocês? Tudo certinho. Bom dia para todo mundo. Mas boa tarde já. Bom dia, Laura. Bom, meu nome é Laura. Eu vou ser a professora de espanhol aqui no cursinho. Bom, antes de tudo, eu queria falar que vocês são guerreiros por estarem aqui num sábado de manhã. Por mim, se eu tivesse poder de colocar vocês numa universidade, assim, tipo, apertar o botão, colocava todo mundo, porque a maior parte dos alunos de uma escola particular que entram, assim, tranquilamente sem fazer esforço, nunca acordaram cedo num sábado para assistir aula. Então, vocês são muito guerreiros. E não sei, eu queria fazer meio que uma apresentação hoje, falar o que eu planejei e também saber aquilo que vocês acham daquilo que eu planejei, né? Saber se eu preciso adaptar alguma coisa. Conhecer um pouco de vocês também, saber se vocês já tiveram contato com o espanhol e tudo mais, porque aí a gente consegue adaptar alguma coisa, né? Eu, bom, vou falar um pouquinho da minha trajetória no espanhol, né? Eu tenho um avô, tinha um avô, né? Eu nem cheguei a conhecer ele, mas ele era argentino, meu avô por parte de pai. Então, meu pai, ele tinha um pouquinho de sotaque, tipo, ele nasceu no Brasil, mas ele puxava bastante o R, falava algumas coisas em espanhol às vezes, mas, tipo, nunca tinha sido uma conversação em espanhol, nada do tipo. Então, era um contato, assim, bem de longe. E minha mãe também, quando ela tinha, tipo, 11 anos, ela trabalhava de babá para uma vizinha, e essa vizinha, a família dela era de um circo, e esse circo era da Argentina, né? Então, ela saiu viajando, assim, pelo Brasil, pelo Sudeste, Sul, Argentina, junto com o circo, e eles falavam espanhol, né? Então, minha mãe também teve esse contato um pouco mais próximo da língua. Então, aqui em casa sempre tinha algumas palavrinhas, alguma coisa assim. E aí, quando eu entrei no sétimo ano no Petrópolis, eu era bolsista, nunca tinha feito tipo um curso de idiomas nem nada. E eles já estavam no nível assim de espanhol que eu cheguei e falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? E aí eu tive que, por conta própria, bolar assim uma forma de conseguir fazer a prova, mesmo não falando espanhol, as provas, né, no caso, mesmo não falando espanhol, para eu não sair prejudicada, né? E eu acho que essa é a grande missão, assim, da gente que vai estar estudando o espanhol para fazer o Enem, né, como ferramenta para fazer uma prova. Então, infelizmente, não vou poder dar um curso de espanhol, assim, que vai fazer vocês saírem falando, porque aqui o foco, a gente tem o quê? Menos de uns 4 meses para o Enem. E o foco aqui é vocês conseguirem resolver a prova. São 5 questõezinhas, mas 5 questões fazem muita diferença no final, na nota, né? Principalmente para quem quer, para quem tem, para quem quer fazer algum curso que as humanas, as linguagens, né, pesam um pouquinho mais. Então, é mais ou menos isso. Eu vou estender a tela para vocês verem o cronograma que eu fiz. E aí a gente conversa um pouco sobre ele, sobre o que vocês acham. Abre um pouquinho para vocês falarem um pouco de vocês, se vocês quiserem também. Se vocês quiserem só mandar no chat, assim, tipo, alguma coisa, também fiquem à vontade. Eu passei todo esse tempo de EAD tendo aula, né? Não dando aula, sem abrir a câmera, sem falar nada, porque eu morro de vergonha tendo aula, pelo menos, né? Então, entendo super se vocês não quiserem abrir nem falar nada, assim, tipo, só mandar mensagenzinha. Deixa eu ver aqui como eu coloco a tela. Não sei nem se eu vou saber fazer isso, meu Deus. Tô acostumada a fazer isso pelo celular. Hum, tá, pra gente não perder muito tempo, eu acho que eu vou só ler para vocês, perdão. Eu vou me preparar melhor para mexer nessas tecnologias nas próximas aulas, porque aí eu já entro direto espelhando a tela. Eu marquei aqui no dia 31, que é hoje, fazer uma apresentaçãozinha e falar um pouquinho dos falsos cognatos. O que são os falsos cognatos? São aquelas palavrinhas no espanhol que você lê elas, elas são iguaizinhas às palavras em português, mas elas têm um significado completamente diferente. E assim,
o Enem, ele é bem, assim, malvado nesse sentido, porque ele sempre vai escolher essas palavras, essas pegadinhas, para as pessoas caírem e perderem a questão. Então, às vezes, mesmo se a pessoa fala espanhol, ela chega, ela vê aquela palavra, mistura com o português e aí ela acaba até perdendo a questão, porque eles fazem essas pegadinhas de propósito, né? E então, a gente tem palavras tipo pastel, que você acha que é um pastelão, assim, você vai na feira comer um pastel, e no final, no espanhol, fora do Brasil, praticamente nem tem esse pastel que a gente come, né? Ele veio com a imigração japonesa, foi uma coisa que foi criada aqui, do jeito que a gente conhece, pelo menos, né? E lá fora não tem. Então, quando eles falam pastel, eles estão falando de bolo, tipo um bolo de festa, sabe? E aí, às vezes, a questão, ela tem um textão ali de interpretação que fala sobre cultura, sobre alguma coisa do tipo, mas no final é só sobre essa pegadinha, sobre a pegadinha de colocar essa palavra que as pessoas vão errar. É uma coisa de propósito que eles fazem, eu acho muito absurdo. E, enfim, eu acho que a coisa mais importante assim, de ferramenta que a gente pode trabalhar aqui, mas também nas próximas aulas a gente vai ter uma parte um pouquinho mais teórica para saber tipo, o básico de como a língua funciona e, enfim, vou terminar de ler para vocês entenderem um pouquinho como eu fiz esse cronograma. Eu planejei as aulas para serem semana sim, semana não, porque eu imagino que deve ficar muito puxado fazer todo sábado de manhã por 5 questões, vai ter pouquíssima gente, mas eu sei que tem gente que talvez queira aproveitar esse espaço e estudar mesmo assim. Então, eu vou estar aberta todo sábado nesse horário. Vocês podem vir até mim, passar esse horário inteiro tirando dúvidas, até estudando espanhol para além do Enem, porque eu não quero que seja um negócio puxado assim para todo mundo e que acabe atrapalhando até na rotina de estudos, no lazer, que é muito importante ter esse espacinho de lazer no sábado, né? Muitos aqui trabalham durante a semana, estudam também, e aí o sábado, domingo é o único momento que a gente tem para estar com a nossa família, para assistir um filminho. Então, eu entendo super isso, não quero que fique muito puxado. E isso não é, tipo, minimizando a importância do espanhol, é mais entendendo na prática mesmo a realidade de vocês, da gente, né? Enfim. Então, na semana do dia 7, eu deixei sem aula, mas se vocês quiserem, qualquer coisa, tô aí. Na semana do dia 14, eu deixei pra gente falar um pouquinho de substantivos, adjetivos, e toda a aula eu vou trazer um pouquinho desses falsos cognatos mesmo. Eu acho que se eu passasse uma aula só falando de falsos cognatos, ia ser, tipo, várias palavras que iam só sumir da cabeça de todo mundo a hora que a gente chegasse no Enem, né? E se eu colocar, tipo, algumas palavrinhas em cada aula que a gente vai ter, fica mais fácil de memorizar, porque daí você vai lembrar. Foram só 3 palavrinhas nessa aula, é um pouquinho mais fácil, né, de recordar. Então, esses falsos cognatos, falsos amigos, que eles também chamam assim, vão estar espalhados durante as aulas. O material eu selecionei, eu peguei um livro que eu usei na escola para estudar para a prova do DELI, que é o Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira. Ele é um livro preparatório para uma prova também, então ele tem questões e tudo mais, tendo em vista que, como só são 5 questões de espanhol no Enem, a base de dados que a gente tem, a base de questões, né, é bem pequena. E eu achei melhor usar essas questões mais perto do Enem, a gente resolver junto, porque aí fica um pouquinho mais recente, até a forma como essas questões são feitas, estilo Enem mesmo, um pouquinho mais perto do Enem, acho que vai ser melhor até para nossa memória, assim, né? Então, enquanto a gente está um pouquinho distante, eu vou usar esse livro do Deli, eu vou escanear ele, óbvio, em todas as aulas, tudo que a gente for usar vai estar escaneado, disponibilizado tanto no Drive quanto no Moodle. E aí a gente resolve junto, trabalha junto.
tanto a parte um pouquinho mais teórica, quanto essas questões mais práticas. Enfim. Aí na semana do dia 21, deixei separado para monitoria e dúvidas. Se vocês quiserem fazer por conta própria algumas questões de espanhol, quiserem trabalhar assim como se fosse uma monitoria, né? Tenho o horário disponibilizado para vocês. Vocês são a prioridade. Aí no dia 28 do 8, seria o verbo ser, estar e haver, os verbos, né, no caso, que seria tipo o verbo to be, são os verbos mais importantes, mais usados, né, no espanhol. E é importante trabalhar um pouquinho eles. São muitos tempos verbais, igual no português, e enfim, eu não vou fazer vocês decorarem os tempos verbais nem nada, mas ter um pouquinho de contato com esses tempos verbais para ter uma noção, assim, de quando chegar na prova, né. O material também vai ser o livro do Deli. Aí, dia 4 de setembro, também separado para monitorias e dúvidas. Dia 11 de setembro, conjunções e advérbios, além dos falsos cognatos, né? Então, também é uma parte um pouquinho mais teórica. No dia 18 de setembro, monitorias e dúvidas. No dia 25, cultura e história latino-americana. O material vai ser multimídia, então eu vou trazer vídeos, fotos, textos. Bom, eu acho que no Enem eles sempre colocam algum texto relacionado com arte, relacionado com cultura. As questões às vezes são só uma interpretação desse texto. Então eu acho muito importante trazer aqui para a aula de espanhol um pouquinho desse referencial, né? Porque ele pode ajudar muito na hora de resolver a questão. Então, eu achei importante ter uma aula separada só para cultura e história latino-americana, para a gente ter um pouquinho mais de noção, não só daquilo que vem da Espanha, né, que geralmente é o que a gente... até no DELI, o DELI é um diploma espanhol, né, da Universidade de Salamanca, então a gente está aqui do lado, a gente está na América Latina, está do lado dos países que falam espanhol, mas a gente tem pouquíssimo contato com eles, pouquíssimo contato com a cultura deles. Brasileiro geralmente nem se considera latino-americano, né? E é um absurdo, porque a gente é. Só porque a gente fala uma língua diferente e tem, tipo, nossos costumes um pouquinho diferentes, eles acham que a gente acha que a gente tá numa coisa completamente diferente, mas a gente é latino-americano. Então, acho muito importante fazer esse passeio, né, pela história, pela cultura dos nossos irmãos vizinhos, e enfim. Aí no dia 2 de outubro também é monitorias e dúvidas. No dia 9 de outubro é uma aula de atividades. Então, eu pensei em fazer uma aula sem muita teoria, mas para a gente resolver essas questõezinhas juntas, tanto do livro do Deli, quanto começar já a entrar nas questões do Enem, porque o Enem é mais sobre saber resolver a questão, muito mais do que saber o conteúdo que está ali. Mas óbvio que o conteúdo é importante, a gente vai passar pelo conteúdo nessas primeiras aulas, e aí conforme a gente for chegando no Enem, eu acho muito importante estar ali ajudando vocês a resolver as questões, e enfim. Então é uma aula de atividades, mas é muito importante que vocês participem, porque quando a gente está em casa resolvendo sozinho a questão, e aí a gente procura na internet, tem mil e uma explicações diferentes, algumas estão certas, outras estão erradas. Então, ter a ajuda do professor ali para estar resolvendo a questão junto é importante, pelo menos uma aula, sabe? Aí, dia 16 seria monitoria e dúvidas também. Dia 23 é uma aula separada para arte latino-americana. Eu achei muito importante fazer uma aula só para arte latino-americana, porque geralmente é o que eles colocam para a gente interpretar nas questões. Então, do mesmo jeito que cultura e história latino-americana, a arte é muito importante. E eu estou planejando chamar uma amiga minha que faz tanto ciências sociais quanto artes visuais. Então, ela manja bastante de arte latino-americana, e aí ela provavelmente vai estar aqui com a gente nessa aula,
Vai ser uma aula meio palestra, meio mais descontraída, assim, né? Mas vai ser muito divertida. O material vai ser também multimídia, enfim, vai ser mais divertido até. No dia 30 vai ser monitoria de dúvidas, e aí depois disso eu já, nas 2 próximas semanas, né, que são as semanas antes do Enem, eu já coloquei para ter aula todos os sábados. Né? Seriam 2, 3, mais ou menos, não sei. Não sei se vão estender estender não, postergar o Enem de novo, não sei como vão fazer, tá um pouco bagunçado esse ano, né? Enfim, mas eu planejei com base no calendário que eles divulgaram. E aí são as aulas de revisão e dicas. E a gente vai trabalhar as questões do Enem mesmo, da base do Enem, tanto no dia 6 de novembro quanto no dia 13. E aí vai ser mais uma atividade de rever aquilo que a gente viu nas outras aulas, falar alguma coisa que a gente possa ter perdido, e as dicas para as provas mesmo, porque realmente é muito importante a gente saber fazer a questão, né? Muito mais do que o conteúdo, muitas vezes, no Enem. E aí ficou mais ou menos assim. Eu fiz esse cronograma meio que pensando em como eu cheguei no Petrópolis, né, como bolsista, no meio do ano, eu cheguei no meio do ano, e eu precisava fazer as provas, então eu pensei, me baseei para fazer esse calendário como se vocês não tivessem tido contato com a língua espanhola. Não sei como é para vocês, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso, se vocês já tiveram contato com o espanhol, se chegaram do zero também, se vocês puderem falar também, isso ajudaria muito, porque daí eu posso até dar uma adaptada. Não sei se vocês quiserem falar. Olá, meu nome é Tayla. Ayla. Então, isso. Então, a minha, vamos dizer, como contato, lembrei da palavra. Contato do espanhol é porque eu escuto muita música espanhola. Eu sou suspeita de dizer porque eu assisti RBD, The Angels e todas essas músicas em espanhol. E música em espanhol e eu escuto até hoje. E eu curto muito Shakira, essas músicas assim. E eu até tentei, por influência de gostar dessas bandas assim, aprender espanhol. É esse contato que eu tenho, assim. Ai, que E de legal. séries que tem agora na Netflix e etc. É muito importante esse contato com a música. Eu também até esqueci de falar que eu tinha contato com o RBD e ajuda muito na sonoridade, para a gente ter contato com as palavras, como eles fazem as frases, é bem importante mesmo. Aqueles cantor que a Anitta fez música, o Maluma, eu achei muito legal. Aí eu consegui acompanhar o trabalho deles também, depois que ela, vamos dizer, apresentou, entre aspas. Sim, continua ouvindo, porque é muito importante, vai ajudar muito para resolver as questões, realmente. Eu vou tentar até fazer, assim, durante as aulas, recomendar o máximo possível de Casa de música. Papel é suspeito, né? Ninguém assistiu isso. Sim. Também falar, se vocês puderem priorizar assistir legendado, espanhol, vai ajudar muito a conseguir ligar, assim, se eles falarem falsos cognatos, por exemplo. Vocês vão ouvir um negócio, assim, que você você acha que é igual ao português, mas na legenda tá um negócio completamente diferente. Isso vai ajudando muito, muito mesmo. É bem bom. Alguém vai falar mais alguma coisa? Se não quiser também. Eu também. Laura, eu também curto RBD, muito top. É a música e é o meu contato com o espanhol é na música mesmo. Mas eu acredito que o espanhol ele é mais difícil que o inglês para se aprender. Então. Eu escutei falar isso é verdade? Então, ele acaba sendo um pouquinho mais difícil porque a gente, como são línguas muito parecidas, é mais difícil pra gente que fala português, né? São línguas muito parecidas e a gente mistura muito. Entendi.
Aí, realmente, e além de ter essas palavras que são praticamente iguais, mas têm um significado completamente diferente, acaba fazendo uma confusãozinha. E aí, no inglês, a gente meio que vira aquela chavinha, né? De tipo, inglês, português, mais fácil de separar. Mas, assim, por ser uma língua parecida também, é muito mais fácil pra gente, quando a gente vai estudar pra falar mesmo. Depois que você aprende o espanhol, fica mais fácil, assim, tipo de até de interpretar, né, as coisas assim. E aquele Uhum. negócio que é o difícil já para você já passou por essa parte, né, de aprendizado, né? Sim. Então, eu acho que o espanhol, ele pode ser mais difícil quando a gente tá começando, assim, mas depois ele acaba sendo mais fácil. Se você fica muito tempo sem estudar, sem ter contato com a língua, também volta a ficar mais difícil, porque tudo mistura na, na cabecinha da gente, e aí quando você vê, você tá falando um portunhol, você fica tipo, eu não deveria estar falando um portunhol, sabe? Mas é normal, são línguas bem parecidas mesmo. Acho que inclusive, é mais difícil para quem fala espanhol falar português do que para quem fala português falar espanhol, porque Isso é verdade. a gente tem fonemas muito difíceis. Para a gente, qualquer fonema no espanhol é muito fácil. E para eles, falar um ão é impossível, porque eles nem têm isso Tinha um dentro da. rapaz na minha igreja que ele não é brasileiro. Ele nasceu num país, só que eu não lembro qual era o país. Nossa, umas palavras tão simples. Para ele Uhum. era tão difícil. Sim, Mas era sim, legal a troca de culturas, de amizade, assim. sim, é bem importante ter essa troca também. Falar com pessoas que falam espanhol, falar o portunhol, os dois falando portunhol, cada um falando portunhol no seu tipo, no seu jeito, é muito divertido, é muito importante também para a gente conseguir ter esse contato maior com a língua, né? E acaba sendo até espontâneo, porque quando a gente vê, quando a gente está escutando muito, a gente começa a falar, sabe? A gente, por ser uma língua muito parecida, né? A gente não precisa ter tanto esse negócio teórico de ficar estudando a gramática. É uma coisa que vem, assim, tipo, muito espontaneamente pra gente. Legal, Então, nesse bacana. ponto, acaba sendo mais fácil mesmo. Eu falo uma coisa assim, que, tipo, eu não, posso estar errada, mas eu acredito que o espanhol também podia ser ensinado nas escolas, sabe? Além do inglês. Sim, nossa, é Concordo, muito importante. concordo. Porque se Principalmente, você aprende uma língua, você já aprende outra, sim. automaticamente. Uhum. Eu tive o privilégio de ter conseguido a bolsa no Petrópolis, ter entrado e ter tido contato, assim, tipo, lá eles falam que são uma escola bilíngue, mas eles fazem também para quem se interessa para o espanhol, eles não fazem para todos os alunos, é para quem se interessa, né? E Você só aprendeu um idioma? Ou é não, dois? então, eu aprendi os dois, porque lá Nossa, é que tipo legal. assim, se você só tá lá na escola. Tipo, para quem é bolsista, a gente tenta aproveitar muito mais a escola que os outros alunos, né? Imagino. Então, Legal. eu passava o dia inteiro na escola, eu tinha as aulas normais de manhã, mas eu passava o dia inteiro, a tarde inteira na escola, para tentar puxar o máximo possível, né, que eles estavam disponibilizando. Então, eu fiz o espanhol assim, que quando eu terminei o nono ano, eu já estava com o B2, que é um nível que já te permite dar aula de espanhol e tudo mais. Enquanto os Caraca, outros alunos estavam, tipo, tentando só fazer a prova, sabe? Isso foi uma coisa que eu fiz quando eu entrei. Então, vai muito também do quanto o aluno quer realmente estar ali, estudar a língua e tudo mais. O quanto inglês, para eles, tempo você, tipo, entende, você viu que, pô, eu tô entendendo tudo. Quanto tempo foi? acho que uns 3 anos. Caraca. Mas, assim, 3 anos para entender quando eles estão falando tudo embolado, sabe? Com sotaque, para entender, assim, um, um filme, alguma coisa que eles falam mais claramente, sabe? Um programa de rádio, alguma coisa assim. Acho que com 1 ano e meio eu já estava entendendo muito bem. Que legal. Que legal. Sim. E bom, eu acho que encaixa, né, o cronograma com vocês. Se vocês
quiserem dar sugestões, qualquer coisa, estou completamente aberta para isso. Não sei, acho que do que eu planejei é isso. Não planejei coisa mais. Eu pensei muito em não deixar uma coisa muito puxada, porque eu sei que são só 5 questões, mas então não faz sentido a gente estudar a língua inteira, sabe, para conseguir fazer essas 5 questões. Mas ao mesmo tempo eu quero deixar aberto, tipo, do mesmo jeito que a escola fez comigo, sabe? De tipo, não forçar todos os alunos a estudarem assim muito profundamente, mas os alunos que queriam tinham esse espaço. Então eu também quis fazer uma coisa parecida, deixar esse espaço aberto para vocês, nas aulas, nos dias que não vão ter as aulas mesmo, né? E estou disponível, assim, sempre, para o que vocês precisarem. Estou aqui, vou entrar no grupo dos alunos, que eu não tinha entrado até agora, porque, enfim, já estava tendo outras aulas, o espanhol ainda não tinha começado, né? Então, vou estar lá, vocês vão ter meu WhatsApp também, e tamo aí. Eu fiz essa aula mais para apresentar mesmo, não quero me estender muito, porque quero deixar o sábado para vocês. Abracem seus pais, é importante, seus bichinhos. A gente passa a semana com tanta coisa, mas tanta coisa, que eu acho que o final de semana é muito importante. Eu fiquei até meio triste quando eu descobri que minha aula ia ser no final de semana, porque eu acho que é um espaço até sagrado para a gente ter de lazer, sabe? Eu não queria roubar isso de vocês. Então, acho que é mais ou menos isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa. Meu Deus, você é muito fofa. Ai, obrigada. Uma. Hã? Eu também achei, gostei da aula, muito legal, Laura. Ai, obrigada. Eu acho que é só meio que uma curiosidade, mas eu sou uma pessoa não binária, mas eu não me importo com pronomes nem nada do tipo. Eu prefiro, na verdade, Seria que isso. Bom, eu não me identifico nem com homem nem com mulher, Ah, tá. mas eu sou lida enquanto mulher pela sociedade, então eu sofro violência de gênero, então eu me considero uma mulher não binária, sabe? Porque a sociedade não se importa muito com como eu me identifico quando ela vai me tratar Uhum. assim, com violência. Então, é mais pra. Eu me sinto mais confortável quando me chamam só de Lau, porque não tenho bra no final, definindo o meu gênero, mas é meu nome, eu sou muito apegada ao meu nome mesmo assim, então, enfim, só prefiro que me chamem de Lau. Beleza. E acho que é isso. Foi meia horinha, como é uma aula assim, de apresentação mesmo. Eu imaginei que teria mais gente, então eu achei que ia ter mais tempo de apresentação dos alunos e tudo mais. Então, bom, vocês estão liberadas, né? Para Tá bom, curtir o é Lau, sábado né? de vocês. Oi? Maravilha. É Lau, né, pra chamar, tá bom. Legal, obrigada. Tá bom. Imagina. Então é isso, muito obrigada, meninas. Que Até as isso. próximas Agradeço. semanas. Ó, pra você não ficar triste, teve muitas pessoas que queriam assistir, só que teve uma que tava trabalhando aí, não pôde entrar. Eu imagino. Sábado é um dia que as pessoas ainda estão trabalhando, tem gente que guarda o sábado religiosamente, né? Tipo, minha mãe é uma dessas pessoas. Então eu entendo que é difícil estar aqui no sábado. Sábado de manhã ainda por cima, muito difícil. Sem problemas. Eu Então acho que tá, as aulas vão ser gravadas também, então também sim. tem isso, né? Quero que as pessoas assistam no momento que for mais confortável para elas também. Não precisa ser enquanto eu tô aqui. Então é isso. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Bom sábado, bom domingo também. Obrigada para vocês também. Bom sábado. Tchau. E curte Tchau. bastante, gente. A gente tá precisando. Tudo Sim, tá a gente acontecendo. precisa muito. É muito bom para nossa cabecinha poder sair um pouquinho nesse final de semana, se divertir, é importante. Então, beijinhos. Até as próximas semanas. Até. Até. Até.
Lucas, você tá aí? Tô aqui sim. Vai ter mais alguma aula hoje? Não, eu ia perguntar. Eu achei que você ia dar um tempinho, ou não? A gente já encerrou o assunto. Aham. Foi mais uma aula de apresentação mesmo. Queria Ah, não, conhecer tranquilo. os alunos. Achei que ia ter mais gente,